Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o estudo especial dos ureteres e da bexiga. Então, nós temos aqui, já nesta figura, os rins, e saindo aqui dos rins, os ureteres, que vão conduzir a urina aqui dos rins até a bexiga. Então, os ureteres nada mais são do que dois tubos que ligam os rins até a bexiga. Então eles saem aqui desse receptáculo, que é a pelve, que recolhe a urina aqui dos cálices maiores, indo aqui até a bexiga. Fazem parte então do sistema urinário, juntamente com os rins, a bexiga urinária e também a uretra. Nós temos aqui os rins, ureteres, em número de 2, a bexiga, que é o reservatório de urina, e aqui a uretra. Tem cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento, com cerca de 6 milímetros de diâmetro. Descem do abdômen, na parte mais superior, onde estão os rins, até a pelve, por trás dos órgãos gastrointestinais. Então são dois tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga. São órgãos pouco calibrosos, os ureteres, e os ureteres têm menos de 6 milímetros de diâmetro, como foi dito anteriormente, e de 25 a 30 centímetros, que é o seu comprimento. A pelve renal é a extremidade superior do ureter. Então a pelve está aqui, ela é constituída, como nós já vimos, pelos cálices maiores. Então essa pelve renal, ela está localizada no interior do rim e descendo obliquamente e medialmente, o ureter percorre por diante da parede posterior do abdômen, penetrando em seguida na cavidade pélvica, abrindo-se então no ósteo do ureter. Então nós temos aqui a bexiga, veja aqui os dois ureteres. Então os ureteres, eles passam por trás da bexiga. Então eles perfuram a bexiga aqui no ósteo do ureter. Então o que vem a ser o ósteo do ureter? É o orifício localizado aqui por onde o ureter ele vai lançar a urina no interior então da chamada bexiga. Nós podemos aproveitar aqui essa imagem e vejam que a bexiga, ela tem aqui os dois ósteos dos ureteres e temos aqui o ósteo interno da uretra. Se nós ligarmos esses dois ósteos dos ureteres e também esses ósteos, cada um deles, até aqui a uretra, ou no ósteo interno da uretra, nós vamos ter uma figura em forma de um triângulo. Então esse triângulo, ele é denominado de trígono vesical. Então o que é o trígono vesical? Nada mais é do que os dois ósteos dos ureteres, mais aqui o ósteo interno da uretra, que vão formar esse triângulo denominado de trígono vesical. Então, em virtude desse trajeto do ureter, distinguem-se três partes no ureter: abdominal, pélvica e intramural. Então veja aqui, nós temos a região abdominal, que é maior, temos aqui uma região pélvica, próxima aqui os ossos do quadril, e aqui
a intramural, que é quando os ureteres penetram no músculo da bexiga. Os ureteres são capazes de realizar contrações rítmicas denominadas peristaltismos. A urina, então, se move ao longo dos ureteres em resposta à gravidade, ao peristaltismo. Então, gente, a urina que é produzida aqui no interior dos rins, nos néfrons, ali ela é formada. Dali a urina vai para as papilas renais, das papilas renais elas vêm para os cálices menores, depois cálices maiores e, por último, a pelve renal. Então, a urina é lançada para os ureteres pouco a pouco. E com isso, ela vai então enchendo a bexiga gradativamente. Mais especificamente, então, a função do ureter é transportar a urina da pelve renal em direção à bexiga e proteger o parênquima renal do refluxo e também da pressão traseira, gerados distalmente. O ureter manifesta atividade peristáltica e pode adaptar suas características mecânicas à quantidade de urina formada nos rins. Então, essa atividade peristáltica são contrações musculares que conduzem, então, a urina dos ureteres até a bexiga. Então, as alterações na função ureteral resultantes da obstrução dependem do grau e duração da obstrução. A taxa de fluxo urinário, as propriedades mecânicas e anatômicas, a natureza do processo da doença e a idade do paciente influenciam a resposta do ureter à obstrução. Vejamos agora a histologia do ureter. Então, nós temos aqui uma figura mostrando, então, algumas partes relacionadas à histologia do ureter. Então, ele possui uma camada epitelial interna produtora de muco. Então, está aqui essa camada endotelial interna, que produz o muco. Ele é formado a partir do epitélio de transição. Então, nós temos aqui esse epitélio de transição. Protege contra a urina, seguido por uma camada de músculo liso. Então, nós temos aqui essa camada muscular de músculo liso. Isso é bem desenvolvido para o peristaltismo, embora possa entrar em espasmo por irritação. E, finalmente, uma camada adventícia externa, que é essa camada que fica aqui em volta, que é a camada adventícia externa. Ureteres, junção com a bexiga. O ureter, ele entra na bexiga obliquamente, perto do colo da bexiga. Então veja que esta figura, ela está vista posteriormente. Então é um indivíduo, a gente olhando por trás. Então veja aqui os ureteres saindo aqui da pelve, passando então por trás da bexiga e penetrando aqui na musculatura da bexiga. Corre entre as camadas musculares e mucosa. Então ele percorre aqui a camada muscular e mucosa da bexiga. Isso interrompe o fluxo de retorno quando a bexiga está cheia, à medida que aumenta a pressão na bexiga urinária. Então, à medida que a bexiga vai enchendo, vai pressionando aqui esses ureteres e interrompendo, então, o refluxo do retorno da urina da bexiga para os rins. Eles abrem através de duas sendas em uma colina elevada, nesta região. O movimento de urina. Então, o movimento da urina ao longo dos ureteres
é obtido pelo peristaltismo, que é alimentado pelo músculo liso, regulado localmente. Isso mantém uma baixa pressão na pelve renal. Vejamos o suprimento sanguíneo e depois o linfático. As artérias que irrigam o ureter variam ao longo de seu curso. O terço superior do ureter, mais próximo dos rins, então esta região aqui, é suprido pelas artérias renais. Então aqui está a artéria renal de um lado direito, artéria renal do lado esquerdo. Veja que a artéria renal ela dá origem aqui a vasos arteriais que vão irrigar o ureter nesta região mais superior. A parte média do ureter é suprida pelas artérias ilíacas comuns. Então nós temos aqui a artéria ilíaca comum, direita e esquerda, que mandam vasos que vão irrigar então aqui a parte média do ureter. Ramos diretos da aorta abdominal e artérias gonadais, as artérias gonadais sendo a artéria testicular nos homens e a artéria ovariana no terço inferior do ureter. Mais próximo à bexiga, então é suprido por ramos artérias ilíacas internas. Então olha aqui a artéria ilíaca interna, que vai irrigar então o ureter que está mais próximo da bexiga. Então nós temos aqui a aorta abdominal, aqui as artérias ilíacas primitivas direita e esquerda. Então veja aqui, artéria renal, artérias testicular e ovariana, artéria ilíacas comuns, as internas, artérias vesicais superior e inferior, e aqui a aorta abdominal. O suprimento arterial pode ser variável, com artérias que contribuem, inclusive, a artéria retal média, ramos diretamente da aorta, e em mulheres, as artérias uterinas e vaginal. As artérias que irrigam os ureteres terminam em uma rede de vasos dentro da adventícia dos ureteres. Existem muitas conexões e anastomoses entre as artérias do ureter, principalmente na adventícia, o que significa que o dano a um único vaso não vai comprometer então o suprimento sanguíneo do ureter. A drenagem venosa é em geral paralela à do suprimento arterial, ou seja, começa como uma rede de veias menores na adventícia, com as veias renais drenando os ureteres superiores e as veias vesiculares e gonadais drenando então os ureteres inferiores. A drenagem linfática dos ureteres depende então da posição dos vasos linfáticos no ureter. Então a linfa se acumula nos chamados vasos linfáticos, submucosos e intramusculares e advenciais. Esses vasos mais próximos ao rim drenam para os vasos coletores renais e a partir daqui para os nódulos aórticos laterais, próximo então aos vasos gonadais. A parte média do ureter drena para os nódulos paracaval e interaortocaval, direitos à direita, e os nódulos para-aórticos esquerdos à esquerda. No ureter inferior, a linfa pode drenar para os linfonodos ilíacos comuns
ou descer na pelve para os linfonodos ilíacos comuns, externos ou internos. Então veja aqui, nós temos aqui o ureter, um de cada lado, e aqui os nódulos linfáticos, ou seja, os chamados linfonodos. A inervação. O fornecimento do nervo na região dos ureteres são ricamente supridos por nervos que formam uma rede, ou seja, um plexo de nervos, que é o chamado plexo uretérico. Veja aqui, plexo uretérico. Nós temos aqui esse plexo que se encontra na adventícia dos ureteres. Esse plexo, então, é formado diretamente por várias raízes nervosas, bem como por ramos de outros plexos nervosos e nervos. Especificamente, o terço superior do ureter recebe ramos do nervo do plexo renal. Veja aqui o plexo renal, então veja aqui essa inervação toda aqui. E do plexo aórtico. Então o plexo aórtico aqui na região da aorta. A parte média recebe ramos plexo hipogástrico superior. Veja aqui, plexo hipogástrico superior, que é este aqui. E nervo ureter inferior recebe ramos do plexo hipogástrico inferior. Plexo hipogástrico inferior, veja aqui, é esse plexo aqui, que chega aqui à bexiga. Então veja aqui a bexiga sendo inervada pelo plexo hipogástrico inferior esquerdo e o direito, inervando então a bexiga. O plexo está na adventícia. Esses nervos viajam em feixes individuais e ao longo de pequenos vasos sanguíneos para formar então o plexo uretral. Então a sensação fornecida é esparsa perto dos rins e aumenta perto da bexiga. A bexiga urinária é um órgão muscular elástico, capaz então de armazenar de 700 a 800 ml de urina. A bexiga se localiza na parte inferior do abdômen, na sínfise púbica. Veja aqui, nós temos aqui no sexo masculino, veja que a bexiga repousando aqui sobre a sínfise púbica. O mesmo ocorre aqui no sexo feminino, a bexiga repousando então aqui na sínfise púbica. Nós vamos mostrar mais para frente uma radiografia que mostra bem a bexiga localizada sobre os ossos do quadril. Então, nos homens, a bexiga situa-se logo à frente do reto. Então, veja aqui, está o reto e a bexiga está aqui à frente do reto. Nas mulheres, ela está à frente da vagina, veja aqui a vagina, e abaixo do útero. Então, ela está inferiormente aqui ao útero. Veja aqui nessa figura, bexiga, os ureteres, ósteo dos ureteres, ósteo interno da uretra e uretra. Então nós temos aqui uma radiografia da região do abdômen, mostrando aqui a bexiga que fica aqui sobre os ossos do quadril, na região aqui da sínfise púbica, onde os dois pubis se articulam. Então essa radiografia de um paciente onde foi feita aqui uma remoção de cálculos nos rins. Veja aqui, estaria a região do ureter,
isso aqui que nós estamos enxergando aqui mais radiopaco, com uma alça aqui em cima e uma alça aqui embaixo, em forma de J, é o chamado duplo J. Ele é colocado aqui por via uretral, chegando aqui até os rins. Então ele facilita que a urina chegue até a bexiga, que pode ocasionar uma inflamação pós-cirúrgica, e isso aqui se fechar, ureter, ocasionando então problemas. Vejo que aqui ainda tem uma pedrinha impactada, que logo vai sair aqui através da urina, que é introduzido através da uretra. Aqui nós temos um exame de tomografia da bexiga. Veja aqui a bexiga nesse exame de tomografia. A bexiga, então, é um órgão flexível de paredes musculares localizados, então, na pelve, na região pélvica, próxima aqui aos ossos do quadril. A sua principal função é de armazenar a urina antes de ser eliminada do corpo. A urina, então, é produzida nos rins, lá nos néfrons, e conduzida até a bexiga através dos ureteres. Durante a micção, os músculos da bexiga se contraem e a urina é eliminada através da uretra. Veja aqui também os rins, os ureteres, chegando aqui até a bexiga. Aqui a região pélvica. A bexiga e a uretra são órgãos pélvicos urinários cuja função é o armazenamento e a excreção de urina para o exterior do corpo, no ato da micção urinar, respectivamente. Então temos aqui a bexiga, aqui a uretra e aqui a uretra externa. Vamos falar agora sobre o reflexo da micção. É um reflexo que permite o ato fisiológico da micção, quando a bexiga está cheia. Então, à medida que a bexiga vai se enchendo de urina, veja aqui, a urina, aqui nós temos o ósteo do ureter, veja que está pingando urina aqui, vinda lá dos ureteres, e a bexiga vai se enchendo gradativamente. Então a pressão dentro da bexiga aumenta lentamente até que se atinja o ponto máximo. Isto traduz-se na necessidade de urinar, sentida pela medula espinhal, através então do chamado plexo hipogástrico inferior. A medula espinhal envia em seguida sinais através do mesmo o plexo que causam a contração do músculo detrusor. Então aqui está o músculo detrusor da bexiga. E o relaxamento do esfíncter interno da uretra. Então esse esfíncter ele fica relaxado. O córtex cerebral consegue sobrepor-se a este reflexo, controlando voluntariamente o relaxamento do esfíncter externo da uretra. O que significa isso? O córtex, ele faz parte então do sistema nervoso central, que é um sistema voluntário. A gente comanda. Então, a gente comanda até um certo ponto esse esfíncter da bexiga, ou seja, o relaxamento do esfíncter externo da uretra. Isto é especialmente relevante, pois permite que uma pessoa possa adiar a micção até que se encontre num ambiente adequado para o fazer. Então a gente pode segurar a urina até um certo ponto. A uretra, aqui a uretra,
é um canal excretor da bexiga. Ela transporta a urina da bexiga até o exterior do corpo, através aqui da uretra externa. A uretra estende-se desde o orifício interno da uretra, veja aqui, orifício interno da uretra, na bexiga, até o orifício externo da uretra. Na genitália externa, o trajeto da uretra varia com o sexo do indivíduo. A uretra feminina, ela é muito pequena. Ela tem apenas 4 centímetros, o que é um fator predisponente para contrair infecções no trato urinário. Então nós vamos mostrar numa figura mais adiante isso aí. A uretra feminina passa primeiro através do soalho pélvico e depois através do espaço perineal profundo, onde está rodeada pelo esfíncter externo da uretra. Finalmente, a uretra abre-se através do orifício externo da uretra, encontrando então os pequenos lábios, anteriormente à abertura vaginal. Então tem aqui os pequenos lábios e aqui a abertura vaginal. Veja que esse trajeto é muito curto, o que facilita então as infecções da bexiga ou da uretra. Então, na uretra, as uretrites e na bexiga, as chamadas cistites. Finalmente, a uretra abre-se através do orifício externo da uretra. Veja aqui, o orifício externo da uretra, encontrado entre os pequenos lábios. Veja aqui os pequenos lábios. Anteriormente, então, a abertura vaginal. Então está aqui o orifício externo da uretra. Aqui também. A uretra masculina é muito mais longa que a uretra feminina. Enquanto que a uretra feminina tem 4 centímetros, a masculina tem 20 centímetros. E tem 4 partes das uretras. Nós temos a pré-prostática intramural, que fica aqui, logo após aqui o ósteo da bexiga. Então a pré-prostática intramural parte da uretra, que se estende desde o orifício interno da uretra até a próstata. Então olha aqui a próstata, que tem aqui também um canal que é a uretra prostática. Então a uretra prostática parte da uretra que penetra a próstata, na qual esta se junta ao ducto ejaculatório no sistema reprodutor masculino. Ainda nós temos aqui a uretra membranosa. Veja aqui a uretra membranosa, que fica entre aqui a prostática e a uretra esponjosa. Então, nós temos aqui a uretra membranosa, que fica nesta região, próxima a essas glândulas aqui bulbo-uretrais. Então a uretra membranosa parte da uretra que passa através do espaço perineal profundo e onde é rodeada pelo esfíncter externo da uretra. E por último, a uretra esponjosa, que corre aqui no interior do corpo esponjoso do pênis. E terminando aqui no orifício externo da uretra. Então no homem, gente, existem 4 uretras. A uretra pré-prostática, a uretra prostática, a membranosa e aqui a uretra peniana. Então, para uma bactéria chegar até aqui, a região da bexiga,
é necessário então que essa bactéria percorra um caminho muito longo, um meio ácido. Então, essa bactéria não consegue, às vezes, chegar até aqui a bexiga. Então, a cistites no homem, como as uretrites, é menos intensa do que nas mulheres, devido, então, ao comprimento dessas uretras serem maior, serem de 20 centímetros, em média. A bexiga, ela é vascularizada por ramos da artéria ilíaca interna. Então, veja aqui, artéria ilíaca interna. As artérias vesicais superior e inferior. Então, veja aqui as artérias vesicais superior e inferior no sexo masculino. Repare que as últimas são substituídas pelas artérias vaginais no sexo feminino. Então, veja aqui, artérias vaginais no sexo feminino e no masculino, artérias vesicais superior e inferior. A drenagem venosa é feita por veias de nomes semelhantes que acompanham as respectivas artérias. Em conjunto, essas veias formam então o chamado plexo venoso vesical e são todas tributárias da veia ilíaca interna. A uretra também é vascularizada por ramos da artéria ilíaca interna. No sexo masculino, a vascularização da uretra é feita pelas artérias vesical inferior e retal média. A drenagem venosa é feita primeiro para o plexo venoso prostático e de seguida para a veia ilíaca interna. A uretra feminina é vascularizada pelas artérias pudenda, interna e vaginal. O sangue venoso é drenado por veias com nomes semelhantes. A inervação da bexiga e da uretra. Então veja aqui essa inervação toda que vai inervar aqui a bexiga e a uretra. Os nervos pélvicos, esplâncnicos e o plexo hipogástrico inferior. Está aqui. Então a inervação da bexiga vem do plexo hipogástrico inferior. Está aqui o plexo hipogástrico inferior. Este plexo recebe informações autonômicas dos nervos pélvicos esplâncnicos. Estão aqui os nervos pélvicos esplâncnicos. Parasimpáticas, do tronco simpático e dos nervos sagrados, esplâncnicos, simpáticas. A inervação parasimpática da bexiga contrai o músculo detrusor da bexiga e relaxa o esfíncter interno da uretra. Por outro lado, a inervação simpática relaxa o músculo detrusor da bexiga e contrai o esfíncter interno da uretra. Então note que o sistema nervoso simpático ele está muito ativo durante a ejaculação nos homens. Isso faz com que o esfíncter interno da uretra se feche, prevenindo assim o refluxo do sêmen para a bexiga. A inervação da bexiga e da uretra, nós temos aqui ainda o plexo vesical, que inerva tanto a uretra feminina como a masculina. Este plexo origina-se do plexo hipogástrico inferior. Inervação adicional é fornecida pelo nervo pudendo para a uretra feminina e pelo plexo prostático para a parte proximal da uretra masculina. Veja aqui, o plexo hipogástrico inferior
plexo hipogástrico inferior. A drenagem linfática da bexiga e da uretra, então nós temos aqui, da bexiga é feita para os linfonodos ilíacos internos e externos. Então nós temos aqui os linfonodos ilíacos externos e internos. Então está aqui a bexiga e os linfonodos internos e externos. Muito bem, pessoal. Então, com isto, a gente encerra este assunto relacionado, então, ao estudo especial dos ureteres e da bexiga.